Vamos entender de uma vez por todas a diferença entre alegoria e aplicabilidade para Tolkien. Olá, guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre alegoria e aplicabilidade, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações e acompanha-as com teu auxílio, para que quaisquer das nossas atividades tenha sempre em ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tolkien é frequentemente citado como tendo escrito: "Eu cordialmente desgosto da alegoria em todas as suas manifestações, e sempre o fiz desde que fiquei velho e cauteloso o bastante para detectar sua presença." Entretanto, sua relação com a escrita alegórica era muito mais complexa do que uma negação tão categórica poderia indicar. Tolkien não hesitava em utilizar elementos alegóricos quando isso servia aos seus propósitos, mas refutava enfaticamente as tentativas de atribuir alegoria à sua ficção quando ela não havia sido intencionalmente empregada. Em geral, a alegoria é a correspondência direta entre personagens ou enredo e pessoas, lugares, acontecimentos históricos ou até mesmo ideias filosóficas. A operação básica da alegoria, como explica Tom Shipp, é começar a estabelecer equações. Dois exemplos literários bem conhecidos são O Peregrino, de John Bunyan, em que a jornada de cristão até a cidade celestial equivale à luta da alma em direção ao céu, e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, na qual os animais da fazenda promovem uma revolução que espelha a Revolução Russa. O desafio da ficção alegórica consiste em criar personagens tridimensionais que existam por si mesmos e não sejam meramente caricaturas daquilo que representam. Isso não significa que uma ficção vibrante e bem escrita não possa conter elementos alegóricos, como o próprio Tolkien admitiu. Não gosto da alegoria consciente e intencional. Contudo, qualquer tentativa de explicar o significado de um mito ou conto de fadas deve utilizar linguagem alegórica, escreveu ele a Milton Waldman, da editora Collins. As objeções de Tolkien às interpretações alegóricas de suas obras encontram-se principalmente em suas cartas, além da declaração presente no prefácio da segunda edição de A Sociedade do Anel. As cartas revelam que sua principal animosidade em relação à alegoria resultava da aplicação indevida desse conceito ao Hobbit e o Senhor dos Anéis, por críticos ou leitores que presumiam que a alegoria fosse sua principal intenção. Ele gastou considerável energia escrevendo negativas a perguntas sobre o significado alegórico dos livros e irritava-se bastante com comentários literários e admiradores excessivamente analíticos, que desejavam encontrar interpretações nas obras que, segundo Tolkien, simplesmente não existiam. Já recebi uma carta da América pedindo uma exposição autorizada da alegoria de O Hobbit, queixou-se ele a seu editor em 1938. A outra carta semelhante respondeu: "Não há simbolismo nem alegoria consciente em minha história. A alegoria do tipo 5 magos igual a 5 sentidos é totalmente estranha ao meu modo de pensar. Perguntar se os orcs são comunistas me parece tão sensato quanto perguntar se os comunistas são orcs." Ele ficou especialmente indignado com a introdução de Ak Olmarks, a tradução sueca de O Senhor dos Anéis, publicada em 1961, que sugeria correspondências entre Sauron e Stalin, ou entre Mordor e a Rússia. Repudio completamente qualquer leitura desse tipo, que me enfurece,
escreveu Tolkien aos seus editores Allen e Unwin. A situação foi concebida muito antes da Revolução Russa. Tal alegoria é inteiramente estranha ao meu pensamento. Era uma afirmação que ele repetiria inúmeras vezes quando questionado sobre o verdadeiro significado de O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou entidade a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível à nossa fé. Mateus é portador de porfiria aguda intermitente, uma doença genética extremamente rara e de difícil diagnóstico. Está atualmente internado em estado delicado, lutando pela vida. Ele necessita de um tratamento altamente especializado. A chave Pix e o link para ajudar estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Tolkien sugeriu mais de uma vez que leitores que desejavam atribuir significado alegórico à sua ficção não compreendiam sua abordagem da escrita ficcional. O fato de algo em uma obra de ficção ressoar com o conhecimento do leitor sobre determinados elementos da história, da religião ou da política não significa que exista uma correspondência intencional. Como observou em resposta a perguntas de Walter Allen, do New Statesman, em 1959, a maioria dos leitores parece confundir alegoria com significação ou aplicabilidade. A ressonância experimentada pelo leitor é mais universal, permitindo uma interpretação muito mais ampla do que as atribuições estreitas da alegoria. O fato de não haver alegoria não significa, naturalmente, que não haja aplicabilidade. Sempre há, escreveu ele em 1957. O ensaio de Tolkien sobre histórias de fadas explora essa noção no contexto da fantasia. Além disso, Shippey observa que o delicado equilíbrio entre a alegoria e a aplicabilidade que Tolkien buscava é evidente em sua famosa defesa de Beowulf. Nesse discurso, publicado como Beowulf, os Monstros e os Críticos, Tolkien argumentou em favor do poema como uma obra de arte literária, e não como mera alegoria cristã didática. O dragão não equivale ao diabo nem ao Leviatã, como ocorre na literatura medieval típica. Tampouco é simplesmente uma fera literal. Ele possui tanto valor simbólico quanto importância narrativa mais ampla do que a simples alegoria. Na introdução póstuma de Tolkien ao poema do século XV, Pearl, ele leva essa ideia adiante, argumentando que o poema não pode ser lido como uma alegoria simples, porque há uma série de detalhes precisos em Pearl que não podem ser subordinados a qualquer interpretação alegórica geral, embora se relacionem diretamente à figura central do poema. Assim, falta a correspondência necessária ponto por ponto da obra como um todo, com algum outro acontecimento ou ideia filosófica. As interpretações alegóricas mais comuns de O Senhor dos Anéis são leituras bíblicas baseadas no catolicismo assumido de Tolkien e interpretações históricas nas quais a Guerra do Anel é entendido como o equivalente da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, tais argumentos concluem que Saruman é Judas, ou industrialismo e tecnologia. Sauron é Satanás, ou Hitler ou Stalin. Gandalf é Deus, ou Churchill. Aragorn é Cristo ou MacArthur. O Anel é a bomba atômica. Mordor é o inferno, a Rússia ou a Alemanha. Do ponto de vista histórico, é muito tentador equiparar os ermos de Mordor aos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial que Tolkien testemunhou pessoalmente na França durante a Batalha do Somme, ou enxergar nas montarias aladas dos Nazgûl os bombardeiros rasantes da Segunda Guerra Mundial. Em uma carta a Sir Stanley Unwin, discutindo O Senhor dos Anéis, Tolkien admitiu que a escuridão ameaçadora da situação mundial em 38 teve algum efeito sobre a obra, embora ela não seja uma alegoria. O horror geral da guerra era aplicável, mas não como uma referência a uma guerra específica. Quanto às correspondências bíblicas, como sugere Michael W. Maher, elementos da tradição cristã da história da salvação frequentemente tentam os leitores a acreditar que a obra é uma recontagem dessa história. Ao ler a trilogia,
Quem não pensaria na descida de Gandalf às profundezas de Moria e em seu retorno vestido de branco como motivo de morte e ressurreição? Um argumento bíblico bastante singular é a interpretação de Charles Nelson da obra de Tolkien como um conto moral no qual suas raças podem ser equiparadas aos 7 pecados capitais: anãos, avareza; homens, orgulho; elfos, inveja; entes, preguiça; hobbits, gula; língua de cobra, luxúria; orcs, ira. O problema de uma interpretação tão restrita é que ela sufoca a imaginação do leitor ao insistir que apenas um significado consistente pode ser atribuído, ao longo de toda a saga, a personagens como Gandalf ou a eventos como a derrota de Sauron e de sua arma mortal, o Anel. Se, porém, se admite a aplicabilidade, os leitores podem compreender os livros por meio de uma ampla variedade de reações emocionais e intelectuais individuais. Ocasionalmente, segundo Shipp, Tolkien aproxima-se perigosamente do campo da alegoria, como se observa na cena do campo de Cormalen, em O Retorno do Rei, na qual o canto da águia soa suspeitamente semelhante aos Salmos 24 e 33. Cantai e alegrai-vos todos vós, filhos do Oeste, pois vosso rei retornará e habitará entre vós todos os dias de vossa vida. Tais paralelos sugerem Aragorn como uma figura cristológica gondoriana. O método de Tolkien de combinar o familiar com o não familiar é o que acrescenta autenticidade ao seu mundo subcriado, mas isso não constitui alegoria de acontecimentos do nosso mundo em sentido algum. A leitura psicológica de Robert Plank, do capítulo O Expurgo do Condado, por exemplo, classifica-o como uma parábola realista da realidade, e não como uma alegoria propriamente dita. O conteúdo alegórico da ficção curta de Tolkien está bem documentado por Shipp, Flieger, Kocher, Brian Rosebury, Richard Purtill, Jane Chance, Randall Helms, Bradley Birzer e muitos outros. No conto Folha de Cisco, o personagem Cisco, ou Nigel, que passa grande parte da vida tentando, sem sucesso, concluir a pintura de uma grande árvore antes que a morte o alcance, é visto como uma representação do próprio Tolkien, que temia que O Senhor dos Anéis tivesse crescido muito além de sua capacidade de registrá-lo integralmente durante a sua vida. A longa jornada de Nigel conduz o personagem pela morte, pelo purgatório e finalmente pelo paraíso, onde sua grande árvore alcança a existência real. Ferreiro de Bosque Maior, uma obra um pouco mais extensa, pode ser lida como uma representação alegórica da luta de Tolkien entre sua vida acadêmica cotidiana e sua dedicação à escrita de fantasia, ou como a representação de um homem forçado a abandonar o seu papel na vida, a aposentadoria, e passar a tocha para aspirantes mais jovens. A novela Mestre Gil de Ram é frequentemente vista como uma paródia e parábola da erudição linguística, na qual tanto Tolkien quanto seus colegas filólogos são alvo de uma leve zombaria. Marjorie Burns apresenta da melhor forma a advertência contra a atribuição de significado alegórico excessivo à ficção de Tolkien. Há um grande número de temas e figuras literárias provenientes de um grande número de tradições literárias que poderiam igualmente demonstrar como Tolkien tomou emprestado de outras obras e de outras épocas em tudo o que escreveu. Devemos lembrar também que as maneiras pelas quais Tolkien utiliza qualquer tema ou personagem individual são, elas próprias, altamente complexas. Então é isso, pessoal! O simbolismo era extremamente importante para Tolkien, mas não devemos buscar fazer correspondências exatas com figuras da realidade, pois Tolkien evitou colocar isso em sua obra. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso a um conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!